Você vai fazer cirurgia bariátrica e não sabe como que funciona a hipoglicemia reativa? Calma, fica nesse vídeo que eu vou te explicar como que funciona e como você pode fazer para que não tenha hipoglicemia reativa depois da cirurgia bariátrica. Primeiro de tudo, você precisa entender como que acontece a hipoglicemia reativa. Depois que a gente muda a nossa anatomia, né, ou quando a gente faz o sleeve gástrico, ou quando a gente faz o bypass, e se você tem dúvida, deixa nos comentários que eu trago um vídeo sobre isso. Nós precisamos entender como que acontece a hipoglicemia reativa. Basicamente é assim: você está normal, acabou de acordar na sua vida normal e você come um alimento. Nós temos 3 tipos de macronutrientes nos alimentos: a proteína, a gordura e o carboidrato. O que nós vamos apontar aqui é a proteína e o carboidrato, porque eles são muito importantes. Se você acorda e já vai direto comer um pão com café, você concorda comigo que ele é uma fonte apenas de carboidrato? Não tem proteína? E o que acontece quando nós comemos apenas o carboidrato? Acontece um pico de glicemia. Basicamente, quando a gente acorda, nossa glicemia ela fica assim. Depois que nós comemos, nós temos um pico de glicemia. Então, ela vai aumentar. Esse aumentado é chamado de hiperglicemia. Só que acontece que depois da cirurgia bariátrica, nós temos uma produção muito excessiva de GLP-1, que também pode sim estar um agravante nessa questão da hipoglicemia reativa. E além do GLP-1, nós temos um retardo na hora de jogar a insulina para abaixar essa glicemia. Então, o que acontece? O bariátrico, ele tem um pico de hiperglicemia muito grande. E aí, quando ele chega no máximo desse pico, o seu corpo libera insulina demais. E essa glicemia, ela cai. Mas, em vez dela cair devagar, ela vai cair muito rápido. E por cair muito rápido, você entra em hipoglicemia. E é assim que acontece a hipoglicemia reativa. Basicamente, você faz um pico de glicemia muito alto, porque você comeu apenas carboidrato, e depois de chegar nesse pico de glicemia muito alto, ela cai porque o seu corpo libera insulina demais, e além disso, faz com que você entre em hipoglicemia. Isso acontece sempre depois que você come. E é por isso que é chamado de hipoglicemia reativa. Mas, Letícia, como que eu posso prevenir essa hipoglicemia reativa? Fazendo uma alimentação completa. Por quê? Quando você inclui nesse pão de café da manhã um ovo com uma fruta, você vai estar incluindo proteína, fibra e gordura. Quando nós incluímos proteína, fibra e gordura, vai abaixar esse pico de glicemia que o corpo faz. Então, em vez de fazer um pico muito alto, o pico dele vai ser mais baixo. E por ser mais baixo, ele vai cair mais devagar, fazendo com que você não tenha a hipoglicemia reativa. E uma coisa muito séria, hipoglicemia reativa pode trazer consequências irreversíveis. Hipoglicemia reativa é totalmente diferente de dumping. Se você tem dúvida, deixa nos comentários que eu trago para você. A hipoglicemia reativa pode fazer com que você entre em coma, pode fazer com que você perca a memória, pode fazer com que seu cérebro diminua. Então, a hipoglicemia é uma coisa muito séria após a cirurgia bariátrica e que precisa tomar muito cuidado. Por isso, a importância de mudar os hábitos alimentares depois da cirurgia bariátrica. Então, fica esse aviso para vocês. Não confundam hipoglicemia reativa com dumping. Hipoglicemia reativa é uma coisa séria. Outra coisa que é um fator que possa fazer com que você tenha hipoglicemia reativa: ter pouca massa muscular. Então, a pessoa que perde muita massa muscular durante o processo de emagrecimento vai ter mais chances de ter hipoglicemia reativa. Outra coisa também que acontece muito no bariátrico: desbiose intestinal pode fazer com que você tenha mais tendência de ter hipoglicemia reativa depois da cirurgia bariátrica. Então, se você está tendo muita hipoglicemia reativa
não sabe como manejar ela, você tem que procurar um nutricionista e também procurar um gastroenterologista para ver se você tem uma desbiose intestinal. Mas Letícia, tive hipoglicemia reativa, como que eu vou fazer para reverter ela? Primeiro você vai comer uma fonte de carboidrato para a gente subir essa glicemia novamente. Depois de subir essa glicemia, você vai comer de forma correta uma refeição que tenha proteína, carboidrato, gordura e fibras. Sempre comer nessa ordem. Letícia, nunca mais vou conseguir comer um doce? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que primeiro você precisa de uma refeição completa. Então, se você quer comer um doce, faça uma refeição completa com proteína, gordura, fibra e carboidrato. E depois dessa refeição, coma um alimento que você goste, que tenha doce. Porque isso vai diminuir o pico glicêmico e vai fazer com que você não tenha hipoglicemia reativa. Se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários ou me siga nas redes sociais, que lá eu sempre abro caixinhas de perguntas. Até a próxima!